Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da organização, cumprimentar aqui os parlamentares presentes, responsáveis por essa frente estar de pé. E, gente, falar depois dessa dupla, Erivelton está indo embora porque ele tem reunião de trabalho. Não está liberado de ponto, dá nisso. E o Fausto, falar depois dele é difícil, porque a quantidade e a qualidade de informações que o Fausto coloca fazem a gente ficar pensando muito. Mas eu acho que tanto a fala do Erivelton como a do Fausto vão me ajudar muito aqui e agora, porque expectativas do serviço público, eu costumo pensar em dois personagens. Quem trabalha no serviço público, mas também quem depende do serviço público. Então, a luta não é de um só. Tem gente que acha que quem luta pelo serviço público é servidor. Quando a gente estava, antes da pandemia, na discussão da PEC 32, o Sindicato dos Professores aqui de Brasília me chamou para ajudar a montar um jornal sobre a reforma administrativa. Aí eu, brincando, falei com algumas pessoas da diretoria o seguinte: uma condição, metade do jornal é para a base, é para os professores. A outra metade é para alunos, pais e responsáveis por alunos. Porque eu vou explicar para você, servidor, que você vai perder o emprego. Eu vou dizer para aquele pai daquela criança que vai perder a escola. Então, não dá para falar de serviço público sem falar com os dois. Mas tem coisa aqui que eu vou falar que é para servidor, tem coisa que é para os dois. Primeira coisa, nós temos um desafio, que é reverter o processo de desmonte, recuperar a estrutura e a força de trabalho para o melhor funcionamento da administração pública. Esse é o principal desafio. O Fausto falava que eu cheguei aqui na Constituinte, é verdade? E aí o JP brincava que o Vladimir chegou aqui trazido pelo pai para ver o Congresso, só pode, né? Eu falei, não, eu vim como dirigente sindical para encher o saco dos parlamentares. O texto que a gente escreveu, que apresentou um projeto social-democrata com viés social, com viés na população, eu costumo dizer o seguinte: o que você me diria de um texto que você escreveu, deu na minha mão e eu fiz 128 remendos? Ainda é o seu texto? Pois é, a Constituição hoje. Do dia que foi promulgada, em outubro de 88 até hoje, são 128 emendas, nenhuma para melhorar. Por exemplo, a emenda número 5, 3 anos, aliás, a emenda número 3, 5 anos depois, foi para começar a cortar direito de servidor público. Direito que a gente tinha colocado no texto poucos anos antes. Então, o que acontece? Essas emendas foram trazendo, como o Fausto falou, do Estado do bem-estar social, com perfil social-democrático, desmonte do Estado, e nós vamos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, 2016 a 2022, não é coincidência, é quando Temer entrou e quando Bolsonaro saiu. Paulo Guedes batia no peito, falava isso com um sorriso muito tranquilo, na frente de qualquer um. Economizamos 68 bilhões de reais apenas em 2021, fazendo reforma administrativa silenciosa. Enquanto não aprova a PEC 32, a gente vai cortando em coisas que não dependem de mudança na Constituição. E é o que ele chamava de reforma administrativa silenciosa. 68 bi cortando dinheiro de quê? Custeio e pessoal. Fora, e a partir daí, por consequência, redução em políticas públicas. Se eu diminuo o custeio da máquina pública, diminuo o gasto com pessoal, eu tenho menos condições de atender políticas de saúde, assistência social, previdência social, educação e tudo mais. Em custeio, o que eles mais gostavam de dizer, pessoal do Ministério da Economia, e aqui um parêntese, um colega outro dia me perguntou: por que você acha que eles juntaram aqueles ministérios e chamaram de Ministério da Economia? Eu falei, procura, hoje na internet dá para fazer isso, procura nos jornais de quando o Collor ganhou a eleição e vê o que ele fez na área econômica.
Juntou Fazenda, Planejamento e criou o quê? Ministério da Economia. Pouquíssima diferença do que o Collor fez para o que o Bolsonaro fez. O que eles fizeram? Digitalização foi feita de forma assodada, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo técnico adequado, muito, mas muito pior do que qualquer empresa privada teve que fazer por conta da pandemia, mas, graças a isso, ele tirou o servidor do local de trabalho e mandou para casa. Com isso, vieram fechamento de unidades, prédios próprios ou alugados foram fechados. Prédio alugado foi devolvido, prédio próprio foi alienado. Com isso, reduz despesas com limpeza, manutenção, segurança predial, recepção, água, energia elétrica, internet, material de consumo. E se o prédio foi alugado, também não tem despesa de aluguel. É economia na cabeça dele. Não há planejamento nenhum em fazer isso. E aqui, eu repito aqui, foi feito sem nenhum investimento, não houve equipamento, servidores não receberam material de informática para trabalhar em casa. Não receberam, por exemplo, foi aprovado agora no México uma lei que obriga todos os patrões que quiserem implantar trabalho remoto, trabalho na casa do trabalhador, eles são obrigados a pagar a internet, computador e da cadeira ergométrica. O Congresso mexicano aprovou isso essa semana. Aqui, algumas empresas fazem isso espontaneamente. O que a administração pública fez? Você vai trabalhar em casa, está aqui a meta. Aliás, eu costumo dizer que não dá para representar a meta, porque o meu braço é aqui e a meta é um pouco mais em cima. Vamos para a próxima tela, por favor. Aqui. E na parte de pessoal? Não faz concurso. Teve reposição? Teve. Só que em cada 100 pessoas que morriam ou se aposentavam, e morriam aí, considera-se um número grande, porque morreu muito servidor durante a pandemia, entravam 26 pessoas. Em áreas pontuais, muito bem escolhidas a dedo. Extinguiu cargos e funções gratificadas. Para isso não precisa de emenda constitucional. Aumentou a terceirização. E aqui a gente lembra um decreto do Temer ainda, que foi aprofundado no governo Bolsonaro. É atividade fim? É atividade permanente? Não é? Terceiriza. E, se puder, ainda terceiriza atividade fim. Na educação dá para fazer isso, dá para botar professor temporário, dá para botar médico temporário. Em algumas coisas, como Receita Federal, eu não posso botar um temporário no lugar do auditor da Receita. Mas eu posso não fazer concurso. Congelamento salarial. A gente está acabando de fazer a discussão, 7 anos sem reajuste. E aqui, processo de desmonte e privatização do regime próprio de previdência de servidores públicos. E aqui tem uma coisa que eu costumo lembrar, porque muita gente, a gente discutiu, isso aqui foi colocado não na última emenda constitucional, mas na penúltima. Quando o regime próprio ficar insolvente, o chefe, seja do Executivo Federal, Estadual, Municipal, ou do Judiciário, que tem regime próprio, às vezes separado, está autorizado, por essa emenda constitucional, a decretar o fechamento do regime próprio e pegar 100% dos servidores e jogar no regime geral, vira beneficiário do INSS. A emenda constitucional autorizou, eles começaram a aprofundar. Na área federal, o pessoal deve observar, a FUNPRESP, de repente, deu um pulo de adesões. Por quê? Criaram o tal do BE, o benefício especial, que considera o tempo de trabalho da pessoa no serviço público, dá um benefício que acrescenta ao que ela vai ganhar. Eu estou tirando o servidor do regime próprio. Privatização do sistema. Próxima tela, por favor. Aqui. Isso aqui eu costumo mostrar. Quem fez esse gráfico foi o Poder 360. Olha aqui. De 2010 até 2021. A laranja é a quantidade de servidores que entraram na administração pública federal.
Azul é a quantidade de pessoas que aposentaram. Aí aqui, eles fecharam em 21, projetado, porque ainda não estava totalmente contabilizado. Isso aqui pode ser atualizado. O que acontece? O número de pessoas que entram na administração foi diminuindo. E o de aposentados, não por coincidência, 2019, disparou o número de aposentados e depois veio caindo. Agora, uma coisa interessante, olha ali. Em 2021, mesmo com queda na quantidade de servidores que entraram, dos poucos que entraram, só 8% era concursado. Significa que mais de 90% dos que entraram eram terceirizados ou temporários. Entrou bem menos do que precisava entrar, entrou bem menos do que era necessário para atender a população e ainda assim entrou temporário e terceirizado. Vamos para a próxima tela. Aqui. Quantidade de servidores. Eu fiz uma olhada diferente um pouco do que foi mostrado antes. A laranja, a quantidade de servidores ativos, e a azul, a quantidade de aposentados e pensionistas. Não é por acaso que as duas linhas se cruzam justamente quando sai Dilma e entra Temer. Começa a crescer cada vez mais o número de aposentados e a diminuir o número de ativos. Quem tinha condição de aposentar, saiu, com medo de perder mais direitos. Por mais que as assessorias jurídicas dos sindicatos dissessem, se você adquiriu o direito, tempo, idade, pedágio, tudo, você está garantido no seu direito da lei que estava em vigor antes. O servidor disse, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Sabe-se lá se vão apresentar uma transição que reduz o meu direito? E o pessoal saiu. Agora, enquanto que de 2011 até agora, 2021 no caso ali, o número de aposentados e pensionistas cresceu 5,2%, enquanto o número de ativos caiu a menos do que já foi em 2016. Vamos para a próxima tela? Aqui. O que a gente tem? Mais um desafio. E aqui não é para todo mundo, é mais para servidor público. Nós temos que recuperar também as perdas salariais, ainda que de forma gradativa. Essa semana me perguntaram, o servidor teve recomposição salarial com esses 9%? Eu falei, não. Recompor é refazer o que era. Não. Nós tivemos 26,94% de perdas apenas no período do Bolsonaro. Se somar Bolsonaro com Temer, deu 36,28%. Quanto é que a gente conseguiu? O Executivo, 9%, Judiciário e Legislativo, 19%, dividido em 3 parcelas anuais. Ainda que as 3 parcelas fossem dadas de uma vez para os servidores do Legislativo, aqui dessa casa, e do Judiciário também, não repunha sequer a inflação do Bolsonaro. Então, nós temos que voltar a discutir recomposição salarial. Nós temos uma informação que é muito importante, foi dito isso pelo Ministério da Economia, nosso amigo lá que teve que dizer isso. Eu não posso dar mais do que 9%, porque o orçamento foi feito pelo antecessor. Tá bom, mas o orçamento para o ano que vem vai ser feito pelo atual governo, certo? Mas tem o tal do cala-boca fiscal. Ou calabouço, como diz algumas pessoas, né, que você passa assim e ele te derruba. Vamos para a próxima tela. Aqui. Para poder discutir salarial, eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter entidade sindical forte. Só que tem um detalhe, o financiamento das entidades foi dificultado pelas últimas reformas, principalmente a trabalhista, e como foi dificultado também a atuação de dirigente sindical, principalmente no serviço público. Liberado é pago pela entidade. Ainda que a ministra Esther tenha recolocado na folha, a entidade sindical tem que ressarcir a União para que aquele servidor possa garantir a sua liberação de ponto.
E aquele que não é liberado? Por exemplo, eu tive numa reunião que está discutindo um adicional de fronteiras e uma pessoa que está participando do grupo é dirigente sindical de uma entidade nacional, com sede em Brasília. Ela trabalha na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Só participa da reunião de forma remota porque ela ainda está trabalhando em horários além do normal, tanto dia de semana, quanto sábado, quanto domingo, para repor as horas de 2 ou 3 dias que ela teve que vir a Brasília participar de reunião. É para não funcionar o sindicato. Bom, para isso nós precisamos retomar nos 3 poderes e nas 3 esferas, porque a briga vai para o judiciário, a briga passa por legislação, mas a briga passa também pelos executivos. Regulamentação e fortalecimento da organização e da ação sindical. E eu preciso fazer essa discussão, como está ali na linha de cima, tanto na base quanto na liderança. Por que na base? Porque eu tenho que discutir financiamento. Nós, no serviço público, temos uma coisa que nos favorece em relação ao setor privado, que a taxa de filiação a sindicatos é alta, mas ela não cresce há muito tempo. O pessoal que entrou nos últimos concursos não tem o menor interesse de se filiar a sindicato. Para quê? Vocês estão brigando é por verba de aposentado, é por direito de aposentado? E eu não estou nem preocupado com o sindicato. Se não estiver bom aqui, eu peço demissão e vou embora para outro lugar. Mas não entra no sindicato. Então, nós temos que fazer a discussão na base sobre a importância da participação da base para garantir financeiramente e para também garantir participação. Nós temos entidades sindicais, e hoje de manhã eu conversava com um dirigente sindical aqui dentro, lá atrás. Nós estamos com dificuldades nas eleições das entidades sindicais por falta de gente para montar novas chapas. Ou renovação pode ser a mesma força política, mas não renova por falta de gente. Nós temos entidades que a base está diminuindo. Quem é que se filia a sindicato de servidor público? Só concursado. Mas tem instituição que está cheia de temporário, cheia de terceirizado, que não pode se filiar no nosso sindicato. E aí? Vai montar uma chapa que pega regiões do Brasil, tem região aí que não consegue montar só a cota para estar na chapa. E, para isso, nós temos que investir na regulamentação da Convenção 151 da OIT, que a gente bate muito nessa tecla, que é a convenção, oficialmente o nome dela é esse, Convenção sobre as Relações de Trabalho na Administração Pública, da qual o Brasil é signatário. Ele assinou essa convenção. E o pior, nós temos aqui a relatora do projeto que foi aprovado nesta Casa e no Senado, sem nenhum voto contra, o PL 3.831 de 2015, que regulamentava a Convenção 151 da OIT, foi justamente na saída da Dilma, entrada do Temer. Eu lembro daquela minha amiga ali chorando, quando a gente aprovou, foi para a sanção presidencial, o Temer vetou. Aí, muitos colegas nossos disseram o seguinte, a gente derruba o veto, porque a gente aprovou sem voto contra na Câmara e no Senado. O que o Temer fez? Chamou as lideranças dos partidos que o apoiavam, que deram o golpe, e falou, tira o seu pessoal do plenário para não dar quórum. O veto não foi derrubado. Está aí até hoje. E nós também temos que fazer uma boa discussão também com a base sobre o que é a greve no serviço público. Isso tudo é ferramenta de luta, é condição para a gente recuperar o que perdeu e tentar avançar no que precisa avançar. Vamos para a próxima tela, por favor. Aqui é um resuminho do que a Convenção 51 tem de mais importante. Proteção contra os atos de discriminação que impeçam a liberdade, a atuação livre no movimento sindical. Também trata da independência das organizações dos trabalhadores no serviço público, na sua relação com a autoridade pública. Não é porque eu sou um servidor que, se eu estivesse fora do sindicato, eu estaria trabalhando subordinado a um governador, a um presidente, a um prefeito, não importa, que eu não posso ter liberdade para fazer a minha atuação sindical. Aqui, municipal sofre com isso aqui. A Convenção 151... ela impede que governos se metam no movimento sindical de servidores. Condições aos representantes, aquilo que eu falei, para que eles possam atuar. Processos que permitam negociação de condições de trabalho e entre as autoridades públicas.
garantia de direitos civis essenciais ao exercício da liberdade. Tudo isso é necessário, porque a gente precisa estar em condições de cuidar da base e, junto base e população usuária, recuperar o serviço público. Vamos para a próxima. Aí a coisa começa a ficar mais perigoso. Não existe processo negocial no período Temer e Bolsonaro. A gente tem que recuperar de onde nós paramos antes do Temer, 2015, iniciozinho de 2016. E o que nós precisamos colocar? E aí, meu amigo João Paulo, sugestão para vocês lá na mesa de negociação, tem que voltar a discutir o papel do Estado na mesa nacional de negociação. Por quê? Nós temos que discutir a reestruturação do serviço público e diretrizes gerais de carreira, porque eu tenho que atualizar o que eu preciso de força de trabalho dentro da administração para atender a necessidades da população. Outra coisa, nova proposta de reforma administrativa. Precisa atualizar o que é o serviço público. Está certo como está hoje? Ou tem muita coisa que tem que mudar? Mas isso tem que ser discutido numa mesa de negociação entre o movimento sindical e a administração pública. E por que eu botei em vermelho ali a retirada da PEC 32? Eu pensava naquele pedacinho vermelho hoje, de manhã, quando a gente estava com aquela palavra de ordem, não a PEC 32. Aqui cabe um parêntese, que muita gente não sabe. A gente conversava numa reunião da frente, a deputada Alice estava nessa reunião, o deputado Rogério Correia também. Na prática, funciona da seguinte forma: o chefe do executivo, não importa o nome dele, era Temer, virou Bolsonaro, agora é Lula, mas a pessoa jurídica é a mesma. É o autor da PEC. Então, ele é o único que pode pedir para retirar a PEC. Até aí é fácil de entender. Então, está todo mundo fazendo pressão para o presidente Lula retirar a PEC daqui da casa, certo? Certo até certo ponto. Por quê? A partir do momento que a PEC já passou por comissões, o texto que está lá não é o original, é um substitutivo, e ela está pronta para o plenário, só o plenário autoriza a devolução. O presidente pede, o presidente da Câmara recebe o pedido e submete ao plenário. Se a gente tiver número de votos suficiente no plenário da Câmara para que seja aprovado o pedido de devolução, a PEC volta para o Executivo. E se a gente perder? Arthur Lira está autorizado a botar em votação no dia seguinte a PEC 32. E aí, tem um vídeo, que eu não sei se a Patrícia trouxe, no dia 9 de maio deste ano, o vídeo parece antigo, mas não é, num evento da LIDE, que é um fórum de empresários brasileiros e norte-americanos que aconteceu em Nova York, Arthur Lira só faltou prometer que vai colocar a PEC 32. Ele falou, nós temos pronto, podemos votar e o Brasil precisa. Ele ainda fica balançando a PEC 32 igual balançaria uma espada sobre as nossas cabeças. Então, nós temos, e aí naquela reunião, na última reunião presencial que a gente fez da frente parlamentar aqui na Câmara, que estava a deputada Alice e o deputado Rogério Correia, nós temos meio que um acordo, a gente conversava isso com a ministra Esther também. Vai fazer o pedido de retirada da PEC 32? Vai. Quando? Quando o movimento sindical, junto com a bancada desta frente, conseguirmos garantir um número mínimo de votos para aprovar a devolução. Caso contrário, eu prefiro que fique aqui no fundo da gaveta. Porque é o que eu falei, se a gente for derrotado, Arthur Lira vai dar um sorriso enorme e vai pôr em votação. E o que vai acontecer com a gente? Vou falar daqui a pouco. Na mesa também temos que discutir políticas salariais para servidores. Aqui eu quero colocar uma pequena coisa. Muita gente no movimento sindical coloca o seguinte, tem que cumprir o inciso 10 do artigo 63 da Constituição, que é o direito de reposição anual, mesmo índice, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por que ninguém conseguiu, inclusive, no judiciário? Porque o próprio judiciário disse, se o executivo disser que não tem dinheiro,
não tem reposição salarial, por mais que a Constituição garanta no artigo 37, inciso 10, que tem que ter revisão geral anual na mesma proporção, não sei o quê, não sei o quê. Então, nós temos que discutir políticas salariais, e isso eu falei num evento do FONASEF há uns meses atrás, o seguinte: 31 de agosto, o Congresso recebe do presidente da República o projeto de orçamento. Significa que antes de 31 de agosto, nós temos que discutir com o governo que no orçamento tenha, no mínimo, o suficiente para que a gente possa ter uma revisão geral anual, como manda o artigo 37, inciso 10. Mas, na verdade, o que nós precisamos é de dinheiro no orçamento para reestruturações de carreiras. Não é só para um linear, porque se a gente der linear todo ano, a gente mantém as disparidades, mantém as diferenças que precisam ser diminuídas. E outra coisa, aí, deputada, é importante a gente estar atento, Alice, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está nessa casa e tem que ser votado até o dia 17 do mês que vem, tem uma coisinha ali que pode ser tirada dali, que foi copiada da LDO do último ano do Bolsonaro, que diz que a reposição dos auxílios alimentação e creche está limitado ao percentual do IPCA desde o último reajuste. Só que tem um detalhe, nós temos na União um auxílio alimentação de R$ 400 para os servidores do Executivo, mas nós temos bem maior do que isso para Judiciário e Legislativo. E nós temos uma campanha de séculos atrás dizendo que a gente quer aproximar o auxílio alimentação do Executivo dos outros dois poderes. Se eu digo que está limitado ao IPCA do último reajuste para cá, se sair em maio do ano que vem, está limitado ao IPCA, maio 2023, maio 2024. Isso é deste tamaninho no PLDO. Dá para tirar isso, porque isso impede a recomposição do poder de compra do auxílio alimentação dos servidores do Executivo Federal. Isso tem que entrar aqui, ó, na mesa de negociação. Viu, seu João Paulo? Seguridade Social, desfazer aquilo que Temer e Bolsonaro fizeram com a Previdência dos servidores, também tem que ser tema da Mesa Nacional de Negociação. E aí, nós temos que implantar, e isso foi colocado pelos dois fóruns, FONACAT e FONASEF, no documento entregue ao governo ontem à tarde, a necessidade de implantação de mesas setoriais. Cada setor da administração pública tem que ter a sua mesa para tratar de questão específica, inclusive as reestruturações de carreira. Por exemplo, eu participei do Congresso dos Servidores da área de Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA. A reestruturação de carreira necessária na área de meio ambiente para prender quem está lá e trazer mais gente é diferente da Receita Federal, do Banco Central, de outras instituições. O INSS vai chamar agora 1.000 técnicos. A expectativa é que de 50% a 60% entrem por uma porta e saiam pela outra. Por quê? O salário é baixo, o plano de carreira não estimula a pessoa a querer ficar e a pessoa vai usar aquele salário para pagar um cursinho para passar num outro concurso. A FUNAI e o IBAMA, as duas, têm menos da metade do número de funcionários que precisam. Uma das coisas é salário, outras coisas é critérios para desenvolvimento. Tem que rever isso também. Só em mesa setorial. Custa dinheiro? Custa. Mas tem que fazer o trabalho na mesa setorial e depois levar para ser submetido à mesa central. Próxima tela. Aqui, eu peguei só um pedacinho do calabouço fiscal, porque é uma coisa que me chama a atenção. Toda a imprensa falou isso aqui, ó, do jeitinho que está. Eu vi isso no Globo, na Folha, no Estadão, dizendo, se as metas de arrecadação forem descumpridas por 1 ano, fica proibido, aí está aqui essa série de coisas. Criar cargo, alteração na estrutura de carreira, criação, majoração de auxílio, despesa obrigatória, reajuste de despesa obrigatória, concessão e ampliação de benefício. Caso a meta seja atingida, nada disso é aplicado. Se não cumprir a meta por 2 anos, é tudo isso mais proibido aumento e reajuste de pessoal,
admissão de pessoal e realização de concurso público. Agora, eu botei aquele quadradinho lá do lado. Sabe por quê? Eu peguei os dois textos do arcabouço, o original feito pelo Executivo e o substitutivo feito pelo relator. Nada disso aqui tem no texto feito pelo governo. Nada. Aí eu fui ver o substitutivo, também não tem. Aí como é que a Folha, o Estadão, o Globo disseram que tem, se no texto eu não achei essas palavras? É porque o relator botou isso aqui, ó. Aplica-se o constante do artigo 167-A da Constituição Federal. Só que se você for lá no artigo 167-A da Constituição Federal, sabe o que está dito? Caput do artigo 167. Caso municípios, estados e Distrito Federal tenham as suas despesas primárias chegando a 95% da receita, aplica-se isso. Então, como é que eu vou aplicar esta punição que diz que Estado, município e DF não podem ultrapassar 95% da arrecadação, se não é isso que está acontecendo no arcabouço? Aplico uma pena que não existe na União. Lei de responsabilidade fiscal chega perto disso, mas não é isso. O certo seria, e eu estou doido que não mexa, que seja aprovado do jeito que está, porque deve ter um monte de advogado pensando em questionar isso, no mínimo no Supremo. Porque eu estou no texto do relator, o substitutivo que ele fez, que foi aprovado na Câmara e está lá no Senado, que deve ser discutido semana que vem no máximo, é não mexer nisso. Só que quando eu pego, eu não sou advogado, mas não sou cego também. Está escrito, aplica-se o artigo 167-A. Não, gente, são coisas diferentes. Mas o que eles estão dizendo aqui? O que é o artigo 167-A? De onde saiu isso? PEC 186, que era chamada por Paulo Guedes de PEC emergencial, que ele usou indevidamente o apelido da própria PEC que ele entregou, de forma inconstitucional. Eu participei de um debate no Senado, eu falei, o que vocês estão fazendo é inconstitucional. E o representante do Ministério da Economia falou, eu sei. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão para o Supremo? Derruba, eu faço de novo. E derruba, eu faço de novo. E derruba, eu faço de novo. Sabe o que era? Matéria constitucional que trate de administração pública não pode entrar pelo Senado. Eles entregaram 3 PECs, a 186, 187 e 188, tem que entregar na Câmara. Para fugir do crime, quem é que assina as 3 PECs? Um senador. Disfarça, porque se fosse do Executivo não podia entrar pelo Senado, tinha que entrar pela Câmara, mas o crime continua, porque senador não tem poder, não tem autoridade, não tem autonomia para assinar uma PEC que trate de administração pública. Passou? Passou. Quem derrubou? Ninguém. E aí tem um detalhe importante. A PEC emergencial tinha esse nome antes de alguém saber da existência do vírus da Covid-19. Por quê? Eles fizeram 3 PECs, como eu disse, a 186, 187 e 188. A 187 e a 188 eram um pouco mais pesadas, mais complexas. Então, o próprio Ministério da Economia pensou alguns pontos, botou numa PEC mais curta, que ficou sendo a primeira na hora da entrega, e chamaram de emergencial. Enquanto a 187 e a 188 tramitam com calma, debate, discute, aprofunda e tal, a gente corre com a emergencial, passa e aprova. Só que veio a pandemia, parou tudo, Paulo Guedes, espera aí, toda hora alguém fala de emergência sanitária, situação emergencial da Covid, da pandemia, nós temos uma PEC emergencial que pode ajudar tudo isso, sacou e botou lá. Isso aqui não tinha nada a ver com Covid, foi aprovado como necessário para a pandemia. Vamos para a próxima. Aqui. Só que tem um detalhe, por que isso aconteceu? E por que a gente vem dizendo que vai ser difícil a gente retirar a PEC 32 desta casa? E por que a gente tem que investir no movimento sindical? Por que a gente precisa recompor a força de trabalho? Não é que não tenha terceirizado, não é que não tenha temporário, mas em proporções corretas. Como o Fausto lembrou, nós temos carência de pessoal no IBAMA, no ICMBio,
na FUNAI, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária. A Guarda Nacional é composta de policiais militares, mas também está carente nos estados. Mas nós temos um problema. Desde 1985, isso foi levantado pelo DIAP, nós estamos na pior legislatura que esse país já viu. Do ponto de vista econômico, é a legislatura mais liberal que esse país já teve. Do ponto de vista da gestão, de corte de despesas, é o mais fiscalista. É o Congresso mais conservador do ponto de vista de valores, costumes e comportamentos. É o mais à direita, chegando pela primeira vez, depois da ditadura, a ter organizado uma bancada da extrema-direita dentro do Congresso. É o pior Congresso. E do ponto de vista de direitos humanos, tratamento de setores considerados minorias, é o mais atrasado que esse país já viu. Para a gente aprovar alguma coisa de interesse da população, que atenda às lutas do movimento sindical, tudo aquilo que eu falei antes, nós temos que enfrentar isso aqui. Agora, olha só, próxima tela. O que nós temos hoje na Câmara dos Deputados? Todo jornal fala isso. 3 grandes grupos. A base fechadinha do presidente da República nessa casa, os ditos independentes e a oposição declarada. A base, somando aquilo tudo lá, dá 27,29% de deputados. Falando só da Câmara, 140. O Lula falou 136 essa semana, mas somando por partido dá 140. Lembrando, na votação do decreto saneamento básico, PDT, que está aqui na lista, com 17, 3 votaram contra o governo. PSB teve voto contra o governo. E está na base dos 140. Daqueles 27,29%, que é considerado base fechada, ainda tem sempre uma quebra. Tem os independentes. Isso aqui a gente está acompanhando. 59 do União Brasil querem o Ministério das Comunicações. Tira a ministra. Aliás, o Lula hoje decidiu que não tira. Uma bela briga isso. Mas eles não querem o Ministério pelo Ministério, eles querem a Embratur, cujo presidente é uma pessoa do PT. Mas não é porque eles querem tirar, porque a Embratur é vinculada ao Ministério das Comunicações. Gente, ano que vem tem campanha eleitoral para município. Qual a capital deste país que não tem pelo menos uma parte de turismo? Uma bela campanha eleitoral para o ano que vem. Mas essa base, que se diz independente, eu não consigo entender, mas tudo bem. Patriota, PTB, do Roberto Jefferson, independente. Eu colocaria fora da tela, na extrema direita. Ali ele já está... É coincidência que na lista o PTB está na extrema direita, tá? E o que é oposição de verdade, que assume que é oposição, são os 99 do PL, PP, PSDB, Cidadania, que dá 32,5. O Toninho, que foi diretor do DIAP, onde eu também fui diretor, ele diz que, somando, isso aqui é conta, a base mais os independentes dá 346, que daria 67,45. Mas isso aqui oscila. Aí o Toninho fala, pode chegar a 364, pouco mais do que os 346. Mas pode ser menos de 346, caindo para os 330. 67%, 346, pode cair para 330. Eu preciso de quanto para aprovar uma emenda constitucional? 308? Como é que eu desfaço as reformas? Como é que eu desfaço a reforma da Previdência, trabalhista? Como é que eu faço uma reforma administrativa de interesse do povo? Quer ver uma coisa? Próxima tela. Está aqui. Eu não quis pegar o eletrocardiograma do Fausto, botei uma pizza. Eu sei que depois do almoço não atrai tanto interesse, mas olha aqui. A base do governo na Câmara, em vermelho, os independentes, em verde, a oposição em azul. E aqui no cantinho, eu botei em azul o tamanho dos votos que são necessários para aprovar uma emenda constitucional.
Não tem muita diferença dessa linha para aquela linha lá. Significa que nós estamos na beiradinha. Como já teve deputado votando contra, sendo não independente, mas da base, nós estamos muito no limite. Tudo tem que ser discutido, projeto a projeto. Vamos ver o Senado? Próxima tela. Está aqui. Nós temos menos ainda, 18,5. Os independentes, tem mais de 40 que tem na Câmara, no Senado eles têm 43, e a oposição, 37. De novo, somando base com o independente, dá 50. Olha o percentual mais perigoso ainda. 61,63. Eu preciso de 60. Se eu perder daqui um voto, 2, eu perco um e o outro não veio, foi para o dentista. Perdeu a PEC. Como é que fica aquele gráfico de pizza no Senado? Próxima tela, por favor. Olha aqui. A linha que juntaria base do governo independente está muito mais parecida com a linha dos 60% de uma emenda constitucional do que na Câmara. E por que a gente tem essa dificuldade? Eu fiz um artigo, foi publicado pelo DIAP no final do ano de 2021, chamado A Importância da Eleição Legislativa na Luta contra o Neoliberalismo. Está provado, mais do que nunca, o texto foi feito um ano antes da eleição, porque a gente via a tendência de se manter o que já acontece no Brasil desde o fim da ditadura. Não importa quem seja o presidente eleito, a gente vem elegendo cada vez pior as legislaturas para o Congresso. E a prova está aqui. Próxima tela. O Fausto falou dos interesses aqui no Congresso, nós pegamos lá no DIAP 5 bancadas. Olha aqui, qual é a maior bancada da Câmara dos Deputados? Empresarial? Essa aqui era, até a legislatura passada, a segunda maior bancada. Caiu para a terceira, mas por pouca coisa. Ruralista. Aqui tem gente que se declara empresário, mas é empresário do agronegócio. Então, essa bancada aqui, na hora do voto, ela sobe, ela vira a segunda maior. Aqui, eu costumo dizer que a gente chama isso aqui por uma questão de educação de bancada evangélica, porque eu ouvi uma pastora evangélica, de verdade, dizendo o seguinte: por favor, chamem essas pessoas de fundamentalistas cristãos e não de evangélicos. Alguns segmentos dos neopentecostais são fundamentalistas cristãos. A gente está acostumado com fundamentalista muçulmano, se esquece que existe fundamentalista cristão também. E assim como existe fundamentalista judeu também. Mas está aqui. Formalmente, a segunda maior bancada da Câmara. Olha o tamanho da nossa bancada aqui ligada aos trabalhadores. Isso é na Câmara. Próxima tela. Senado. No Senado, a bancada ruralista é a segunda maior. Evangélico continua sendo a terceira. Aqui eu esqueci de falar na Câmara, mas não faz muita diferença. Bancada da bala. Só que tem um detalhe na bancada da bala. São duas coisas. Uma, nós vamos ver num gráfico mais adiante, mas uma observação já quero colocar. A bancada da bala na legislatura passada era majoritariamente composta de policiais. Civil, militar, federal, rodoviário. E agora? Maioria é o quê? CAC, colecionador, atirador e caçador. Sai aquele da bancada da bala que brigava por condições melhores até para as polícias, por benefícios para os policiais, por garantias para as polícias, e entra a turma que por esporte dá tiro. Miliciano tem outra bancada também, viu, João Paulo? Vamos para a próxima tela. Somando Câmara e Senado, é isso aí. Sem comentário, né? Lembrando, aqui é empresário urbano e rural.
E quando a gente fala empresário, eu não estou falando de dono de fábrica, principalmente, não é? Principalmente mercado financeiro. E aí, quer ver uma coisa? Vamos para a próxima tela. Aqui. Câmara dos Deputados, nas eleições 2010, 14, 18 e 22. Por mais que a bancada que se declara empresarial tenha diminuído quase numa linha reta, ela continua sendo a maior disparado, como nós vimos naqueles gráficos de barra. A bancada do agronegócio, que é essa linha verde, também diminuiu, mas não muito. Eles caíram de 142 para um pouco menos da metade. Mas, por quê? Simples. Muitos deixaram de se declarar agricultores para se declarar empresários. Foram mudando. A evangélica veio para cá. Olha a bancada dos trabalhadores. Ela não só é a menor, como ela já não foi a menor, mas vem diminuindo. A gente não está elegendo pessoas ligadas aos interesses da classe trabalhadora, não é sindicalista. É parlamentar ligado ao povo. E olha só, a bancada da bala tinha 30, 35, passou para 51, caiu um pouco para 57, mas o degrau continua lá em cima, está aumentando. Vamos para o Senado, próxima tela. Mesma coisa, azul empresário. Reparem que no Senado, as duas, empresários urbanos e rurais, disparadas são as maiores. E que a bancada dos trabalhadores vem diminuindo. Só não é no início da coleta de dados, mas depois passou a ser a menor de todas. Um detalhe interessante, que é o segundo ponto que eu ia falar da bancada da bala. Em 2010 e 2014, a bancada da bala não elegeu ninguém para o Senado. Nenhum. Eles agora estão com 10, numa casa de 81. Eles estão com 1/8 do Senado inteiro. E como é que fica isso somando as duas casas? Vamos para a próxima tela. Aí. Continua empresário lá em cima, por mais que tenha caído. Certo? Agora, caminhando para o fim, vamos para a próxima tela. Aqui é mais curiosidade, não precisa tentar ler tudo, não. Profissões declaradas no momento da posse, aqui no Congresso, na Câmara. Número 1, deputado. Não, oficialmente é deputado, que consta nos canais. Os que declararam profissão que trouxeram lá de forma, número 1 é advogado. Agora, o que chama atenção, número 2 é empresário, terceiro professor, quarto produtor rural, quinto médico. Opa, peraí, então entre empresários eu tenho advogado, professor e médico? É. Só que tem um detalhe. Professor é a terceira. Alguém já ouviu falar nos senadores Alci Lucas, daqui do DF? É professor? É, mas é dono de escola e dono de faculdade particular. Ele é empresário, afinal de contas. Boa parte dos médicos é da bancada da saúde privada ou das filantrópicas, é representante de donos e clínicas particulares. Eles não se declaram empresário. E os advogados? A grande maioria dos advogados é representante do mercado financeiro, não é advogado que trabalha como advogado, que tem um escritório, um profissional liberal. A maioria é ligado a grandes empresas, principalmente o mercado financeiro. Aí depois vem o restante todo, isso aí, óbvio, vai ficar a cópia, vai ficar disponível. Vamos para a próxima tela. Com isso, com esse retrato do Congresso, não sou eu que estou dizendo, é o portal Metrópolis. Essa é a realidade. Arthur Lira é o porta-voz disso aí. Impõe pautas e vende caro o apoio a Lula. Eles querem assumir o governo como eles fizeram no governo Bolsonaro. E como é que a gente reverte isso? Próxima tela. Olha aqui, tudo isso aqui foi manchete de jornal logo depois das eleições. A primeira chama muito a atenção. A Folha de São Paulo.
Qual foi o partido que mais teve candidato que se declarou negro? O PL. Todo mundo ali era negro? Eu vou pegar um candidato lá da Bahia, que não foi candidato a deputado, mas foi candidato a governador, ACM Neto, que foi para uma clínica de bronzeamento artificial, tentou ficar preto em 6 horas, não conseguiu, mas se declarou negro. Fraude escancarada para conseguir verba do fundo eleitoral. Segunda manchete. Isso aqui preocupa, que saiu no G1. A gente se orgulha do Nordeste, que foi de onde saiu percentualmente a maior quantidade de votos de Lula. Mas foi a região que mais votou no PL, partido do Bolsonaro, para deputado e senador. Porque a gente não conseguiu, por isso que eu falei no artigo, 1 ano antes da eleição, a importância da eleição legislativa. A gente conhece aqueles famosos santinhos, tem a foto, o número do candidato, geralmente vem ele, aí você vira atrás, é o candidato a governador ou presidente. O que a gente viu de santinho, que só era impresso de um lado, não era do outro, não, você vota em quem você quiser, eu também estou com Lula, você vai votar no Lula? Estou com Lula também, mas não se esqueça que eu sou o candidato aqui da região, conheço sua família, peguei você no colo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a pessoa vai e vota no carinha ali da região, que é do PL, mas ele não fala, ele só botava o número. Isso passa um pouco por educação de verdade, aquela educação estilo Paulo Freire, que não é só saber ler, escrever e fazer conta, você tem que saber entender a vida, quando você está aprendendo na escola, você tem que saber que você tem que votar em quem representa a tua classe, não necessariamente quem mora do teu lado, se bem que pobre não mora do lado desses caras, né? Mas tudo bem. As igrejas evangélicas tinham uma bancada mais progressista até a legislatura passada. Por exemplo, batista, tinha. Adventista e outras religiões tradicionais evangélicas encolheram, enquanto as neopentecostais, que a pastora chamou de fundamentalistas cristãos, aumentou. Para um jornal que é o Estadão, chamar de conservadora a bancada evangélica é porque ficou muito conservadora. Aqui foi um trabalho, saiu no Datafolha, saiu num outro instituto de pesquisa e onde eu trabalhei um pouco para fazer o texto. Faltando 1 mês da eleição, 7 em cada 10 pessoas não tinham a menor ideia de em quem elas iam votar para deputado. Mas ia votar no Lula, mas não tinha candidato a deputado. Agora, uma coisa que vem se repetindo, eu botei Datafolha, mas foi junto com o Instituto Quaest, e essa aqui foi do Instituto Quaest também. Isso aqui também está no texto que eu fiz. Quando está chegando, o mandato é de 4 anos, chegando no fim do 3º ano, tanto o Datafolha quanto o Instituto Quaest foram para a rua e perguntaram: o que você acha do Congresso? Todo mundo desceu o cacete. Mas 7, 2/3, 66, não sabiam em quem tinham votado na última eleição para deputado federal. Por quê? Votou naquela indicação do amigo, do vizinho, do tio, do prefeito. O prefeito influencia muito, isso aqui está na pesquisa do Instituto Quaest. Eu sou contra o Congresso, mas eu não sei em quem eu votei para lá, se foi eleito, se não foi. Agora, vamos para a próxima tela que vem o que a gente tem que fazer. Eu peguei 2 coisas, e a gente vê muito o Lula falar isso na televisão. Primeiro, faça pressão no governo, para que ele ande na direção que interessa a nós, trabalhadores, servidores públicos e usuários do serviço público. E faça pressão sobre os políticos, no caso aí, parlamentares. Quando eu falo lá na frente, numa das telas, que a gente tem que investir nos 3 poderes, nas 3 esferas, é isso aqui. Eu tenho que ir para cima dos deputados e senadores. E tenho que dizer para o governo, para ele ter argumentos, se é que eu defendo esse governo, que ele deve fazer aquilo que eu acredito. Por exemplo, aquilo que o Fausto falou. O Lula vive dizendo
Saúde, educação, assistência social não é gasto, é investimento. E o lado de lá vive dizendo que é gasto. Eu tenho que engrossar esse couro aqui. Ajudar o Lula a forçar a barra para o juro descer? Vamos fazer coro junto. Ah, é difícil, são 513 deputados, são 81 senadores. Eu conversava com os companheiros do Rio Grande do Sul o seguinte: no Rio Grande do Sul são 3 senadores, tira o Paulo Paim, está do outro lado, você só tem 2 para encher o saco. Deputados, gente, os deputados não foram eleitos todos na capital, são distribuídos pelas diversas regiões do Estado. Quem é da região norte sabe quem são os candidatos daquela base. Ou por categorias profissionais que também podem ter um peso. Dá para a gente ir para a base, conversar, porque tem um detalhe. A maioria da base dos que votam em deputado e senador é usuário do serviço público. Numa das manifestações que a gente fez aqui na Esplanada, uma amiga segurava um cartaz, não a PEC 32. Vieram 2 meninas que estavam assistindo e falaram assim: o que é isso? PEC 32. Você diz não, é não a quê? Aí essa minha amiga falou assim: é não a um projeto que está no Congresso, que se for aprovado vai fechar a escola, vai fechar o hospital, você vai perder creche, você não vai ter direito a isso, não vai ter direito àquilo. Mas no cartaz não diz isso. A gente tem que falar a língua do povo, não a nossa língua, gente. Nós temos que ir para a base. Quando eu disse que eu falei com o pessoal dos sindicatos professores, metade do jornal eu falo com a categoria, outra metade eu falo com o usuário da escola pública, é isso. Com isso a gente vai para cima dos parlamentares. A gente consegue o que a gente precisa. Nós temos que, já que a próxima eleição ainda faltam 3 anos, vamos fazer o que a gente pode fazer nesse limite e começar a construir uma próxima legislatura menos pior do que essa. Mas vamos juntos impedir que avance a política ultraliberal em algumas áreas e a política neoliberal em outras áreas. É isso, gente. Obrigado.